Hora de acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz a repercussão da decisão de Moraes. Então vamos aqui já dar boa tarde ao nosso queridíssimo Ivan Kleber, já está aqui conosco no telão. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Reisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira. É sempre uma alegria estar aqui no Jornal da Tarde. Tão logo saiu a notícia aí no Brasil, as emissoras e jornais aqui na Europa e também nos Estados Unidos começam a repercutir aí a decisão do início, não é, do cumprimento da sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornal New York Times nos Estados Unidos, a agência de notícias ANSA na Itália, assim como a Bloomberg aqui no Reino Unido, entre outros, dão amplo destaque. A gente vê também a agência de notícias Reuters. A Deutsche Welle, na Alemanha, lembra que o presidente deve cumprir 27 anos de prisão. Já o New York Times, Geisiane, eu gostaria de voltar um pouco sobre o New York Times, porque muitos se concentraram apenas em dar a notícia, não é, a manchete, sem uma matéria propriamente dita. O New York Times diz que a equipe da defesa do presidente Bolsonaro argumentou recentemente que seu estado de saúde precário, que inclui crises frequentes de soluços e vômitos, torna impossível sua permanência segura em um ambiente prisional. Isso porque agora a gente tem a questão de se o presidente Bolsonaro permanece, né, na sede da Polícia Federal lá em Brasília, ou se consegue eventualmente cumprir a pena em regime domiciliar. E segundo analistas que o jornal New York Times ouviu, eles acreditam que o presidente Bolsonaro permanecerá na prisão por um certo período de tempo, por um curto período de tempo, perdão, antes que o STF permita que ele cumpra o restante de sua pena em prisão domiciliar, embora ainda não esteja claro por quanto tempo ele poderá passar atrás das grades. Geisiane, obviamente que as notícias começam a chegar, eu estou acompanhando em tempo real aqui também, se teremos alguma repercussão internacional da prisão do general Heleno e dos demais aí, né, o Anderson Torres, entre outros, que já foram citados aqui, mas obviamente que a imprensa, neste momento, foca na questão do ex-presidente Bolsonaro e do início aí da prisão, né? Lembrando que algumas emissoras, jornais estão fazendo uma cobertura aí desde sábado, quando foi decretada a prisão e depois confirmada pela primeira turma do Supremo. Geisiane. Ivan, tendo em vista aí esses últimos acontecimentos, a gente sabe que a equipe americana está mais voltada ao caso da Ucrânia, né? Eles estão ali tentando negociar a paz entre Rússia e Ucrânia, mas tendo em vista que agora é oficial, porque antes essa prisão era em relação às medidas cautelares. Agora, digamos assim que é oficial, tem relação com aquele julgamento que nós acompanhamos ali pelas semanas a fio em relação à suposta trama golpista. Na sua visão, aí na sua perspectiva que acompanha a geopolítica, há mais chances dos Estados Unidos tentarem engrossar o caldo a todos os abusos de poder que acontece aqui no nosso país? Então, Geisiane, além da Ucrânia, que está consumindo, digamos assim, bastante energia e tempo da administração Trump, nós também temos a questão da Venezuela. E aí nós, nesse contexto, podemos incluir, sim, o Brasil. Viviane, respondendo sua pergunta de maneira bem objetiva, eu acredito que existe essa possibilidade de que a administração Trump olhe não só agora para as ações do ministro Alexandre de Moraes, mas também para aqueles juízes, por exemplo, da primeira turma, entre outros, né? Essa ação de hoje, principalmente a de hoje, eu acredito que ela tenha um impacto maior, até mesmo do que a prisão do sábado passado, serão analisadas. A Casa Branca irá acompanhar essa questão. A Secretaria de Estado, a gente sabe, ela está empenhada em acompanhar essa questão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repercutiu a publicação, e a gente analisou aqui ontem, não é, do Christopher Landau, que é o número 2 da Secretaria de Estado, é que em um determinado momento, Geisiane, na minha concepção, na minha análise, melhor dizendo, fica quase que difícil a gente separar a questão da Venezuela da questão do Brasil, não é? Então, como a administração Trump nesse momento está focada inteiramente aí, como eu disse, na questão internacional, na Ucrânia e na Venezuela, pode ser que uma ação americana na Venezuela tenha consequências no Brasil. Não estou dizendo aqui
para a nossa audiência que teremos uma ação militar dos Estados Unidos do Brasil. Não é isso. Mas a gente sabe que o que acontece na Venezuela pode ter uma consequência política em toda a América do Sul, principalmente nos países mais aliados à Venezuela, ao regime venezuelano, e aí entra o regime de coisas que está acontecendo no Brasil, né? E além de suas conexões. Então, eu vejo sim uma ampla margem aí para a administração Trump, um leque de opções para a administração Trump, eventualmente, de alguma maneira, reverter a situação atual que se encontra o Brasil. Geisiane? Ivan Kleber, vou trazer aqui então à tela os nossos queridos analistas políticos. Serrão, estamos com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Ivan Kleber, ainda tem previsão de haver problemas na relação Brasil-Estados Unidos, porque temos um processo de uma empresa do presidente Donald Trump sendo movida na Flórida diretamente contra o ministro Alexandre de Moraes. O que os americanos ainda acreditam que isso possa ter de repercussão sobre a questão geopolítica e sobre a questão de relações entre Brasil e Estados Unidos? Olá, Serrão, muito boa a sua lembrança. Esse é um caso que a gente não deveria jamais esquecer que está acontecendo, e ele tem um impacto direto em uma das principais agendas da administração Trump, que é a liberdade de expressão, né? É um caso que envolve ali também o aplicativo Rumble, além da empresa do presidente americano Donald Trump. Então, eu sei que hoje o Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Relações Civis do sistema do Judiciário, presidente da Comissão do Judiciário, Serrão. O Jim Jordan deve se encontrar com o presidente americano Donald Trump, e ainda hoje se já não se encontrou. E é justamente através do Jim Jordan que muitas das ações relacionadas à liberdade de expressão no Brasil prosseguiram, né? A gente tem vários casos. Você lembrou um importantíssimo envolvendo o presidente, né, uma empresa do presidente americano Donald Trump. Mas não podemos esquecer, nós temos uma seção 301 em andamento. Nós temos o caso do Felipe Martins em andamento. Não podemos esquecer o caso Felipe Martins, dentre tantos outros. Então são várias frentes abertas que levam diretamente aí o assunto à Casa Branca. Geisiane, eu devolvo para você. Fabi, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Em tê-lo aqui conosco. Ivan, eu vou direto aqui no assunto. O presidente Lula está fazendo muitas declarações internacionais dizendo, olha lá, eles tiveram o devido processo legal. É absurdo ele dizer isso, ele que a gente até repercutiu aqui no jornal, que teve 433 recursos, né, está falando de gente que só teve apenas um recurso, obviamente negado e nem apreciado. Né? Como que aí fora está sendo vista essa defesa do Lula, né, e essa defesa ao STF, que na prática é isso que ele está fazendo, né? Como está sendo visto isso, se é de fato que isso está sendo repercutido? Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria também estar aqui na Oeste com você, e foi interessante você trazer esse ponto, porque assim eu tenho a oportunidade de explicar uma coisa para as pessoas. Eu vejo no Brasil, né, através das redes sociais e conversando com amigos, que existe assim uma questão muito direta. Obviamente é o ministro Alexandre de Moraes que está tomando essas decisões, é o peso da caneta dele que está ali no papel. Fora do Brasil não tem essa separação. Lula e Moraes, as pessoas olham como a mesma coisa, como parte integrante do mesmo plano de ação do establishment brasileiro. As pessoas fora do Brasil, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com congressistas aqui na Inglaterra, eles não entendem como assim só o ministro Alexandre de Moraes faz. Muitas pessoas, não esses congressistas em específico, mas muitas pessoas fora do Brasil acreditam que o ministro Alexandre de Moraes só faz o que faz porque tem um alinhamento com o Lula. Então não dá para separar a ação de um e a ação de outro. Agora, sobre a repercussão e essas declarações do Lula, tem um ponto interessante, doutora Fabi. Lá atrás, talvez no começo de 2023, tudo isso que o Lula está falando teria encontrado um eco maior na mídia internacional, mas nós estamos em 2025, muita coisa aconteceu de lá para cá. Nós tivemos vários artigos em jornais importantes, inclusive jornais com alinhamento ideológico de esquerda,
criticando as ações do sistema judiciário do Brasil. Nós tivemos jornais como o Wall Street Journal trazendo críticas de como foi conduzido toda essa sessão, inclusive até mesmo jornais, se não me engano, o New York Times, dizendo que, opa, peraí, será que em nome da defesa da democracia a Suprema Corte do Brasil não está extrapolando? Então, as declarações do Lula feitas hoje, elas têm um impacto muito menor do que teriam 3 anos atrás. E isso passa, doutora Fabi, justamente porque as pessoas não estão mais vendo essa separação entre Alexandre de Moraes e Lula. E as semelhanças com a Venezuela são impressionantes e as pessoas estão começando a fazer essa analogia do que acontece no Brasil hoje e do que aconteceu na Venezuela no passado. Geisiane, eu devolvo novamente para você. Van Kleber, em relação a Magnitsky, há um rumor já aqui, se você entrar em rede social aqui no Brasil, de que o Brasil teria desmoralizado a lei Magnitsky, já que o Alexandre de Moraes já participou até de eventos que foi patrocinado por empresas americanas. Eu queria te perguntar se na cúpula americana tem essa percepção ou não, se eles ainda estão aí em trâmites burocráticos, enfim, para que a lei, digamos assim, pegue mais no ministro Alexandre de Moraes. Lisiane, permita-me dizer aqui que quem está desmoralizado são as instituições brasileiras, que até o momento, né, a aplicação da Lei Magnitsky foi feita no dia 30 de julho, portanto aí há 4 meses, e nós temos um ministro da Suprema Corte do Brasil despachando normalmente como se ele não tivesse sido sancionado pela maior economia do mundo por questões a direitos humanos. Eu pergunto a você, Geisiane, e o meu comentário aqui, ele concorda com o seu, mas eu pergunto, quais países no mundo teriam permitido que um juiz na Suprema Corte, sancionado pela Magnitsky, continuasse exercendo a atividade normalmente, ou mais? A questão também de outras autoridades brasileiras que foram sancionadas, que perderam o visto. Então, quem não é Magnitsky que está sendo desmoralizada? A lei Magnitsky ela foi aplicada. Quem está sendo desmoralizado, infelizmente, é o Senado brasileiro, são as instituições brasileiras que permitem que isso continue. A gente está vendo muito no curto prazo, e isso é normal, né? A gente quer saber o que vai acontecer daqui 1 hora, amanhã. Mas no longo prazo, isso terá uma consequência muito forte. O Brasil, quando for assinar acordos, enfim, tudo isso terá um peso, viu, Geisiane? Não vai passar em branco, e principalmente nos livros de história, Geisiane.